Uber não pode ser corrigido. E hora de os reguladores desligá-lo. Por Benjamin G. Edelman professor de administração de empresas da Harvard Business School, onde estuda e ensina sobre a economia dos mercados online. Seu trabalho combina a engenharia de software com análise legal e econômica, visando compreender tanto o funcionamento dos mercados online quanto a forma como eles podem melhorar. Do ponto de vista de muitos passageiros, Uber é uma dádiva de Deus, tarifas mais baixas do que táxis, veículos limpos, condutores cortês, pagamentos eletrônicos fáceis. No entanto, os escândalos crescentes da empresa revelam algo seriamente errado, culminando no severo relatório da semana passada do ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder. Algumas pessoas atribuem os erros da empresa às falhas pessoais do fundador CEO Travis Kalanick. Estes certamente contribuíram para os problemas da empresa, e sua renúncia provavelmente é apropriada. Kalanick e outros altos executivos sinalizam, por exemplo, o que é e não é um comportamento aceitável, e eles são claramente responsáveis pelas decisões e práticas questionáveis eticamente e legalmente da empresa. Mas eu sugiro que o problema em Uber vá além de uma cultura criada pela liderança tóxica. A disfunção cultural da empresa, parece-me, decorre da própria natureza da vantagem competitiva da empresa. O modelo de negócios da Uber baseia-se na violação da lei. E tendo crescido através da ilegalidade intencional, Uber não pode facilmente girar para seguir as regras. Ilegalidade fundamental de Uber trouxe algumas melhorias importantes para o negócio de táxi, que são neste ponto bem conhecidos. Mas, com o lançamento da empresa, em 2010, a maioria das frotas urbanas de táxi usava despachos modernos com GPS, além de hardware e software personalizados. Nesse sentido, Uber era muito parecido com o que os operadores históricos tinham e onde estavam indo. Nem Uber sozinho, ao perceber que os medalhões de táxi caros eram desnecessários para viagens pré-reservadas, uma tática já utilizada por outros empresários em muitas cidades. Uber era sábio para usar aplicativos de smartphones, não chamadas telefônicas, para permitir que os passageiros solicitem veículos, e encontrou grandes poupanças de custos ao equipar drivers com telefones padrão, hardware não especializado. Mas outros também fizeram isso. Em última análise, a maioria dos avanços técnicos de Uber foram ideias que os concorrentes teriam planejado em curto prazo. A maior vantagem da Uber sobre os operadores históricos era o uso de veículos comuns, sem licenças especiais ou outras formalidades. Com carros comerciais não regulares, a Uber e seus motoristas evitaram seguros comerciais, registro comercial, placas comerciais, licenças especiais de motorista, verificações de antecedentes, inspeções rigorosas de veículos comerciais e inúmeras outras despesas. Com essas economias, a Uber aproveitou uma enorme vantagem de custo em relação aos táxis e aos serviços tradicionais de automóveis. Os custos mais baixos da Uber trouxeram preços mais baixos aos consumidores, com a resultante popularidade e crescimento. Mas este uso de carros não comerciais foi ilegal desde o início. Na maioria das jurisdições, regras de longa data exigiam todas as proteções descritas acima, e nenhuma exceção permitia o que Uber imaginava. Para ser justo, Uber não iniciou, Lyft fez. Mais sobre isso mais tarde. Além disso, as capacidades mais distintivas de Uber se concentram em defender sua ilegalidade. A Uber construiu pessoal, procedimentos e sistemas de software cujo objetivo era habilitar e mobilizar passageiros e motoristas para pressionar os reguladores e legisladores, criando desastre político para quem questionou a abordagem de Uber. A falange de advogados da empresa trouxe argumentos aperfeiçoados de disputas anteriores, enquanto cada jurisdição se aproximou de Uber independentemente e de uma ardósia em branco, geralmente com uma modesta equipe de litígios. Os publicitários da Uber apresentaram a empresa como o epítome da inovação, criando críticas como fantoches históricos presos no passado. Através dessas táticas, Uber mudou das águas. Apesar de violar a lei direta e amplamente aplicável na maioria das jurisdições, Uber geralmente conseguiu retardar ou parar a execução, mudando a lei para permitir sua abordagem.
À medida que a visão da empresa se tornou o novo normal, era fácil esquecer que a estratégia era, desde logo, claramente ilegal. Podre até a raiz. Uber enfrentou um desafio importante na implementação desta estratégia. Não é fácil levar as pessoas a cometer crimes. Na verdade, os funcionários de cada uma delas enfrentavam riscos pessoais e profissionais ao desafiar a lei. 2 executivos europeus foram indiciados e presos por operar sem permissão necessária. Mas Uber conseguiu tornar a lei rompente e rotina, comemorando sua subversão das leis relativas aos serviços de táxi. Olhe para os valores declarados da empresa, super bombeado, sempre seja clean e ousado. O respeito pela lei merece apenas uma nota de rodapé. Os advogados de Uber eram cúmplices na construção de uma cultura de ilegalidade. Em empresas normais, os gerentes olham para seus advogados para aconselhá-los sobre como manter seus negócios dentro da lei. Nem na Uber, cuja equipe jurídica, liderada pelo diretor jurídico, Sally Oil, anteriormente conselheira-geral, aprovou seu software Greyball, que dissimulava as práticas da empresa de pesquisadores do governo, e até mesmo participou da contratação de um investigador privado para entrevistar amigos e colegas de litigantes adversários. Tendo construído uma cultura corporativa que celebra a quebra da lei, certamente não é por acaso que Uber enfrentou o escândalo depois do escândalo. Como um gerente da Uber sabe quais as leis que devem ser seguidas e quais são ignoradas? Horace Tuttlebottom, fundador do século XVI, Sir Thomas Gresham, observou com fama que o dinheiro ruim expulsa o bem. O mesmo, sugiro, é verdade sobre modelos de negócios ilegais. Se permitirmos que um modelo de negócios ilegal floresça em um setor, logo as empresas nesse setor e outros verificam que a estratégia perspicaz é ignorar a lei, buscar perdão ao invés de permissão e esperar o melhor. Foi a Lyft que primeiro convidou os motoristas a providenciar transporte através de seus veículos pessoais. Na verdade, a Uber inicialmente forneceu o serviço somente através de carros negros licenciados adequadamente permitidos para esse propósito. Mas, como a Lyft começou a oferecer um serviço mais barato com carros regulares, Uber teve que responder. Em uma notável publicação em abril de 2013, Kalanick admitiu que os motoristas ocasionais eram ilegais, chamando a abordagem da Lyft bastante agressiva e não licenciada. Depois de eu ter marcado sua postagem, em 2015, Uber removeu o documento de seu site. Org manteve uma cópia. Também preservei uma captura de tela da primeira tela do documento, um PDF do documento completo e um PDF de impressão do documento completo. Dadas as declarações de Kalanick, você pode imaginar que Uber teria apresentado um processo ou uma queixa regulatória, buscando impedir a concorrência desleal de uma empresa cuja vantagem veio de infringir a lei. Em vez disso, Uber adotou e ampliou a abordagem da Lyft. Outros aprenderam e seguiram. Sabendo que Uber usaria veículos não licenciados, os competidores também o fizeram, para que não fossem deixados para trás. Ao normalizar violações, portanto, Uber mudou todo o negócio de transporte urbano e deu um exemplo para outros setores. Reparando o problema, certamente é verdade que, em muitos casos, as empresas que desenvolveram uma cultura de gestão disfuncional mudaram trazendo novos líderes. Pode-se pensar, por exemplo, nos escândalos de suborno da Siemens, onde, por todas as indicações, novos líderes restauraram a empresa para a inovação genuína e competição sobre os méritos. Mas porque o problema de Uber está enraizado em seu modelo de negócios, mudar a liderança não irá corrigi-lo. A menos que um modelo em si seja alvo e punido, a quebra de lei continuará. A melhor maneira de fazer isso é punir Uber, e outros que usam métodos semelhantes, por transgressões cometidas, aplicando rigorosamente as leis prevalecentes e fazendo isso com pouco perdão. Desde a sua fundação, Uber ofereceu literalmente bilhões de passeios em milhares de jurisdições, e multas e penalidades poderiam chegar facilmente a centenas de dólares para cada um desses passeios. Na maioria das jurisdições, o estatuto de limitação não se esgotou, portanto, nada impede de apresentar reivindicações sobre essas violações anteriores. Como resultado, a exposição total da empresa excede em muito o seu caixa e até mesmo seu valor contábil.
Se algumas cidades perseguiram essas reivindicações com um sucesso moderado, os julgamentos resultantes poderiam interromper Uber e mostrar a uma geração de empresários que suas inovações devem seguir a lei. Os fãs de Uber podem argumentar que encerrar a empresa seria jogar o bebê com a água do banho, com passageiros e motoristas perdendo ao lado dos acionistas da Uber. Mas há fortes evidências do contrário. Pegue o caso do Napster. O Napster foi altamente inovador, trazendo todas as músicas para as mãos dos ouvintes, eliminando os estoques e as viagens para uma loja de registros físicos. No entanto, a abordagem geral da Napster foi fundamentada em legalidade e as valiosas inovações da empresa não podiam desfazer o roubo fundamental da propriedade intelectual. Sob pressão de artistas e empresas gravadoras, o Napster acabou por ser forçado a fechar. Mas a morte de Napster não deixou os músicos e os ouvintes voltarem à vida antes de sua existência. Em vez disso, nós adquirimos iTunes, Pandora e Spotify, empresas que mantiveram o que foi ótimo e legal sobre o Napster enquanto operava dentro dos limites da lei de direitos autorais. Como o Napster, Uber obtém crédito por ver ineficiências fundamentais que poderiam ser melhoradas através da implantação inteligente de TI modernas. Mas isso não é suficiente. A participação na comunidade global exige respeito e cumprimento da lei. É tentador descartar esses requisitos quando uma empresa traz serviços radicalmente melhorados, já que muitos sentem que a Uber fez. Mas, ao recusar-se a aplicar regras claras como o licenciamento de veículos comerciais, recompensamos a quebra de leis e todas as suas consequências desagradáveis. As deficiências bem publicitadas de Uber mostram muito claramente por que não devemos fazê-lo.